Estamos de volta com mais um Não É Assim Que Acaba, e hoje a gente traz uma convidada que é pura inspiração e movimento, uma mulher que une talento, empreendedorismo, fé e coragem para reinventar a própria vida. Empresária do ramo de gestão de saúde e estética, uma área que transformou em arte e negócio, ajudando milhares de pessoas a realçarem a sua autoestima. Mãe dedicada, cristã e esposa, ela está prestes a embarcar em uma jornada audaciosa, deixar o Brasil para recomeçar na Austrália com seu marido e sua filha. Além de construir uma carreira sólida e um nicho tão específico, equilibra a rotina de mãe empreendedora com a espiritualidade e os desafios de uma mudança internacional. Com vocês, Ágata Prudêncio. Ágata, bem-vinda. É um prazer te ter aqui, é uma honra te ter aqui. Fico muito contente, eu acho que todo o teu conhecimento e a tua energia que tu tem pode deixar nessa partida que tu tá indo agora do Brasil uma sementinha plantada, eu acho, em cada coração que escutar a tua mensagem. Amém. Obrigada pelo convite, Rafa. Prazer estar aqui, né, apoiando esse projeto lindo, né, que tu com muita coragem iniciou, né, trazendo vozes. É um privilégio estar aqui. Obrigada. Muito bom. Bom, empreendedora, mãe, esposa, equilibrando tudo isso ao mesmo tempo. Conta pra gente, né? Eu acho que eu atendo vários pacientes e muitos têm vários sonhos. Só que uma coisa que eu percebo em comum entre todos eles é que muitos... Eles, para mim, eu até converso com eles sobre isso, assim, alguns não sonham, eles deliram, porque eles têm a ideia na cabeça, só que eles não executam, eles ficam só com aquela ideia na cabeça. Eu lembro que quando eu comecei esse programa, quando surgiu a ideia na cabeça, eu levei um bom tempo para começar a executar e tornar material tudo aquilo, né, tudo isso que vem acontecendo. E como que começou para ti? Né, começar a empreender, falar sobre negócios, estudar sobre negócios. Como foi o teu início de carreira, assim? Eu acho que isso, na minha vida, né, em particular, vem muito lá da minha infância. Desde das brincadeiras, onde já tinha oportunidade de fazer coisas na época da escola, para vender na escola. Então isso já vinha, esses movimentos de entender que, eu tenho capacidade de fazer alguma coisa e isso gera algum retorno, né, gera algum impacto. E é engraçado que quando a gente é criança, a gente não tem essa noção, né, porque a gente sonha em ser médico, sonha em ser engenheiro, sonha, né, não em ter um próprio negócio. Mas se a gente observa, e isso já trazendo um pouco para hoje, assim, como mãe, né, observa os movimentos dos nossos filhos, muitas vezes a gente já percebe isso desde lá, né, da fase infantil. E para mim, o empreendedorismo, ele veio desses pequenos sinais, né, que fortaleceram a minha coragem, fortaleceram a minha ação para as coisas que eu sonhava, né. Mas primeiro eu passei por toda uma bagagem tradicional do estudar, fazer uma faculdade, buscar no mercado corporativo uma realização profissional, que foi importante para eu chegar no empreendedorismo, né? E tu falaste ali, né, desse novo recomeço na Austrália, né? A Austrália foi um ponto muito crucial para mim, onde firmou essa capacidade. Porque antes mesmo de eu migrar para o empreendedorismo na área da saúde estética, quando eu morei na Austrália, estamos falando de 16 anos atrás, né? A vida de estudante não é fácil. Então a gente tem que correr atrás, né, de qualquer trabalho que tenha ali disponível para manter os estudos. E lá na Austrália eu já percebi algumas das minhas habilidades para empreender, né? Tanto que para mim foi um dos pontos muito difíceis quando eu voltei para o Brasil. Porque eu voltei para o Brasil com o pensamento de, eu vou voltar com inglês, eu vou voltar com conhecimento, eu vou voltar com uma formação, né, ali meu MBA em gestão de negócios, isso vai me levar para o corporativo, daqui a pouco alavancar minha carreira como uma executiva. Mas na Austrália eu empreendia. Na Austrália eu tinha meu mini próprio negócio, né? Não sabia disso. O que tu fazia lá? Eu fazia faxina e eu era babá. Boa. Só que eu não trabalhava para ninguém, eu trabalhava para mim mesma. E eu lembro que tem uma história muito legal. Eu comecei assim, tudo indicação, né? Os colegas na escola, um vai indicando pro outro, tem um job pra ti, vou te ajudar aí, não sei o quê. E até que um dia eu disse, não, só um pouquinho. Eu vou fazer do meu jeito agora.
E na Austrália tem um site que se chama Gumtree, na época era muito famoso, a gente colocava lá as nossas habilidades e ofertava isso, né? Tu podia vender alguma coisa ou até mesmo vender teus serviços, né? E eu coloquei que eu era uma estudante, que eu tinha habilidades com limpeza, que eu dominava o uso de determinadas fibras, que eram na época, acredito que ainda exista hoje, tá? Depois não a gente pode pesquisar, mas na época eram fibras suecas, que eram muito, muito caras, assim, o manuseio delas, e eu tive a oportunidade de ter contato e aprender a usá-las, e eu coloquei tudo isso como um currículo, né? Que eu tinha essa habilidade, que eu também trabalhava de nanny, né? Que era de babá. De babá. E eu me ofertei. E naquilo ali começou a chover um monte de mensagens, né? As pessoas começaram a ligar, eu gostaria de, né, falar contigo, fazer um orçamento e tal. E aí eu cheguei na escola e eu fiz um formuláriozinho, fiz um cadastro, né, por impresso, mostrei pra minha professora olhou e disse assim, Agatha, isso aqui não existe, ninguém faz isso. Eu digo, mas eu vou fazer. Era tipo um flyer, assim, que a gente... Não, era um formulário mesmo, que daí eu ia nas casas, eu ia até as casas, né, com a cliente. Uma espécie de currículo. Não, era para fazer um cadastro daquela minha futura cliente, aquela minha prospecta. Então, isso eu estou falando. É tipo um CRM, eu tinha 21 anos, exato. Tá coletando informação. Sim, e foi um negócio assim que veio esse tino, né? Na época, assim, eu digo, não, eu tenho que fazer uma coisa por escrito, bonitinha, né? Então, eu botava lá o endereço, o subúrbio. Coletando quantos quartos, quantos banheiros, qual era a necessidade, se tinha criança, se a necessidade também era, né, algum turno de babá e tararã, e fazia a cliente assinar no final se ela contratava, se era semanal, quinzenal, enfim, né, 2 vezes por semana. E esse tipo de gerenciamento foi, legal, isso aqui tá funcionando. E claro que eu também ia visitar essas casas, de porta em porta. Não, eles me ligavam através do anúncio. Era Eles me ligavam e aí eu sempre eu perguntava previamente onde é que era, pra poder entender, não, isso aqui entra na minha rota, eu conseguiria atender. Eu ela, fazia uma entrevista com a dona da casa, Entendi. né? Quantos filhos tu tem? E tu precisa de serviços de babá também? Então eu preenchi esse formulário. Já fazia. E aquilo ali era como se fosse um mini negócio. Só que não existia uma empresa. Sim. Mas era um negócio mais organizadinho, mais bonitinho. Eu chegava lá bem arrumada. Eu tinha meu uniforme de trabalho, né? Boa. Eu lembro que eu saí pra comprar, era uma camiseta preta, uma calça preta. Aí trocava, assim, às vezes camiseta branca, calça preta. Dependia da ocasião ali, né? Então, eu determinei meu uniforme e esses pequenos traços vinham lá da infância, né? De ter tido experiência de fazer bijuteria, a menina adora fazer pulseirinha, coisa. Eu não fazia só pra mim, eu fazia pra vender. Na escola. Depois na faculdade também, voltei, porque eu sempre tive muita habilidade manual. Depois na faculdade também, fazia pra tirar uma renda extra, fazer bijuteria. E aí, quando eu fui pra Austrália, foi o primeiro momento realmente assim que eu disse, agora que eu tenho uma coisa que é minha. Bom, eu morei 2 anos e meio lá, praticamente, e durante esse período que eu trabalhei, foi fazendo isso, então eu tinha já minha cartela de clientes lá, fixa, né, eu já não conseguia mais aceitar, aí eu comecei a passar para as minhas amigas, né. Quantos anos tinha? 21. Jovem. De 21, 21, 22, foi para estudar. Só que aquele modelo, aquele formato ali, foi uma coisa que ficou muito guardada pra mim, porque como, claro, era um serviço super bem remunerado, né? E eu era autônoma, ali eu percebi, meu Deus, é possível ganhar dinheiro, fazer algo legal, trabalhar, né? Servir aos outros e fazer de um jeito leve, né? Não preciso ter que responder a um sistema, uma corporação e tal. Quando encerrou o meu período de estudos na Austrália e eu decidi voltar para o Brasil, foi muito difícil. Porque num primeiro momento eu pensei assim, mas isso aqui não vai funcionar aqui no Brasil, é diferente, né? A gente carrega muitos padrões, muitos estigmas aqui, diferente, muitas vezes de tu estar morando no exterior e esse tipo de trabalho ser extremamente valorizado, né? E eu disse, não, aqui eu vou ter que tentar a vida no corporativo, então vamos lá, vamos tentar uma carreira executiva. Voltou pra CLT. Voltei pra CLT. Tentei, né? Fiquei um tempo ali tentando, patinando, tive experiências legais, experiências que não foram muito legais, como normal, né? A gente jovem também, a gente quer tudo muito rápido. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa.
né, de querer as coisas muito rápido, muito perfeitas. Então, acabou que eu sofria com isso, porque no meu interior eu queria ter aquela liberdade, aquela satisfação, aquela condição financeira que eu tive durante o tempo que eu morei fora, que era maravilhoso, né? Eu trabalhava e estudava e ainda conseguia curtir a minha vida. Aquela estrutura de ser dona do meu tempo, dona do meu negócio, ainda ser bem remunerada por isso. E aqui eu não estava conseguindo. No corporativo eu me sentia muito bloqueada. E aí, durante um tempo, eu comecei a pensar no que, meu Deus, tem milhões de possibilidades, mas eu nunca imaginei que seria na área estética. Porque eu sempre fui uma pessoa vaidosa, mas eu nunca imaginei que poderia ser algo que eu fosse trabalhar. E aí, quando eu tava numa das épocas, assim, muito estressantes, tava fazendo um MBA aqui no Brasil, e uma amiga minha, tava super estressada no trabalho, e uma amiga minha disse assim, Agatha, eu era contadora e eu larguei tudo agora, eu tô revendendo produtos de beleza, né, representando uma marca, tem todo um sistema ali também, se tu quer crescer, fazer uma carreira ali dentro, com time, com equipes de vendas e tal, mas é um negócio totalmente autônomo, tu pode seguir paralelo no teu trabalho fazendo. Eu digo, eu quero, até porque quando eu fui na casa dela eu gastei uma fortuna, né, numa sessão de beleza ali, um cafezinho com ela, eu comprei um monte de coisas. Eu digo, eu posso fazer isso? Claro que sim, eu posso continuar trabalhando e fazendo isso, e se der certo, eu largo meu trabalho, a CLT, né? Vamos ver? Sim. E aí, por um tempo, eu fui tocando os dois, né? CLT, e nos finais de semana, eu tocava ficha nas sessões de beleza, reunia a mulherada, abria aquela mala de produtos, vendia muito. E à medida que eu também vi que aquilo ali estava dando retorno financeiro, eu comecei a ter prazer naquilo. Eu digo, não, então eu vou estudar esse produto. Deixa eu ver os benefícios, deixa eu ver como é que funciona, qual o passo a passo. Eu também ia nas reuniões, nos treinamentos, né, da empresa, tudo. E aquilo ali me completava, me preenchia. Chegava durante a semana e eu morria. Era sofrido. Pra gente voltar pro escritório. Bater ponto, ir pro escritório. Nossa, aquilo ali me deixava assim, mal. Mesmo sendo segunda a sexta. Mesmo. O que a maioria dos brasileiros querem, né? Principalmente o varejo, né? Essa segurança, falsa segurança, né? Pra mim, aquilo ali me destruía. Porque quando chegava no sábado, que em algumas horas eu fomentava um negócio que era meu, que na verdade era uma marca que não era minha, mas o negócio em si, a performance, o faturamento era meu. Dependia do meu agir. Eu adorava, né? Eu levava meu kit, a minha malinha, aí eu comprei uma toalha, montava, comprei espelhinhos pras gurias. E, tipo assim, eu fui fazendo a minha marca em cima de uma marca que já existia. Entendi. Tinha todo o estilo meu ali de atendimento em cima de uma marca que eu revendia. E aí um dia uma cliente minha, que comprava muito desses produtos, falou assim, Agatha, tu não quer me maquiar pra um casamento? Tem eu e tem mais umas 6. E eu disse, nossa, não sei se eu dou pra isso, né? Ela disse, mas tu domina, tu vende os produtos, tu nos ensina. Então foi assim que eu comecei a empreender no que eu faço, né? Foi assim que eu entrei no mercado da saúde estética. Meu primeiro contato foi com produtos, foi com cosmetologia, foi com produtos, né? Revendendo eles. Até que essa cliente um dia me desafiou. E eu acho que o grande quê do empreendedor é a gente entender que o desafio vai existir, mas tu tem que agir de alguma maneira, com medo ou não. E eu digo, tá, eu posso fazer, mas eu não sou uma maquiadora profissional. Ela disse, não importa, mas eu adoro te ver o que tu faz, o que tu maquia, o que tu nos ensina pra comprar os produtos. Se tu fizer isso pro casamento, tá ótimo. Eu disse, gente, se ela acha isso ótimo, então eu vou fazer, mas eu vou fazer um curso. E a partir dali é que eu fui entrando assim, ó, de corpo e alma no mercado da saúde estética. Foi a partir desse momento que eu não quero mais o corporativo, eu vou trabalhar só com isso, eu vou revender os produtos, mas eu também vou atender as clientes, né? Eu vou procurar as capacitações, os cursos, enfim, tudo para atender as clientes. Então foi essa minha jornada de como que eu comecei a empreender. Foram pequenos sinais ao longo da minha vida que eu vi que Deus já foi trabalhando aquilo dentro de mim e que toda vez que vinha esse desafio, eu decidi, né? Porque eu acho que tudo é relacionado a uma decisão, né? Então eu decidi, me desafiar, vamos ver, o que pode acontecer? No máximo não vai dar certo, eu vou voltar pra CLT, né? E tu acredita que ela foi essa virada de chave de ter te desafiado? Com certeza.
E tu já encontrou ela de novo? Não. Depois? Nunca encontrou ela? Nunca mais. Quem sabe agora ela veja. Quem sabe agora ela veja, né? Pra te agradecer de pô, que foi importante na minha vida. É verdade. Claro que teve pessoas maravilhosas, inclusive essa minha amiga que me chamou e disse assim, amiga, dá pra ver, tu tá exausta, tu tá beirando um burnout, eu já passei por isso, né? Então, essa minha amiga também foi muito importante pra mim naquele momento, quando ela me apresentou a oportunidade. Uma oportunidade que eu não levei adiante depois, né? Acabei parando de revender esses produtos, porque daí eu fui entendendo que ali era um caminho pra eu montar o meu negócio, completamente diferente do que eu tinha na Austrália, mas era essa independência que eu buscava, era essa autonomia, isso era empreender. E eu queria isso para mim aqui no Brasil, eu só não sabia por onde começar. Na mesma época, a gente via muito naquele ano ali, 2014, 2015, blogs, o YouTube estava muito em alta no mercado feminino, né, com dicas de maquiagem, tutoriais de maquiagem. Eu digo, eu vou tentar me desafiar. Então era um negócio assim, celular que era ruinzinho mesmo, eu gravava, dava as dicas. Para as minhas clientes aquilo ali era maravilhoso. Talvez não era a melhor coisa do mundo, né? Mas para elas eram. Elas foram minhas primeiras apoiadoras, né? Que fomentaram isso dentro de mim, me encorajaram a fazer isso. E à medida que eu ia evoluindo, né, ia crescendo nisso, eu também ia investindo para melhorar a qualidade do meu trabalho. Tu falou, né, que eu gravava com o celular que eu tinha, né, tu até citou que era meio ruinzinho. Eu acho que muitas vezes as pessoas, eu consigo ver isso muito na prática clínica, as pessoas, elas têm a ideia, mas elas esperam o melhor cenário. Né? Enquanto não tiver o que é melhor, o melhor. Eu estava até conversando com os meninos aqui, né? Às vezes em quando algumas pessoas acabam desistindo dos projetos e dos sonhos porque não ficou bom o suficiente. E aí a gente vem até com o perfeccionismo, né? É uma frase que eu falo para todos os pacientes, para eles olharem a objeção e quando eles dizem assim, eu acho que não tá legal, é pensar, não, tá suficientemente bom. Né? E sempre chamar alguém para olhar, o que tu acha disso aqui. E o legal é que tu não teve melindres, né? Tu simplesmente, não, vou fazer, vamos ver o que vai dar, né? E foi dando certo. E eu acho que assim, nesse caminho todo também precisa ter a jornada da fé envolvida. É aí que a fé entra, né? Onde tu não tem todas as ferramentas no momento em que tu tá fazendo aquilo, mas tu crê que em algum momento tu vai ter. Não é à toa que aquela oportunidade bateu na tua porta, não é à toa que determinadas pessoas apareceram na tua frente, né? Então é nesses momentos assim que a gente vê a mão de Deus muito forte, no quanto ele nos prepara, né, nos processos para a gente atingir determinado propósito. Hoje eu me vejo no propósito que Deus tem para minha vida, com a minha família, através do meu trabalho, mas naquela época eu não enxergava. Mas eu tinha fé que, não é à toa que eu tô desconfortável. Não é à toa que eu não consigo por esse caminho. Porque às vezes as pessoas também desistem muito fácil, por isso, né? Por falta de fé. Falta de fé de aceitar o processo de desenvolvimento, né? De querer o resultado pra ontem, muitas vezes. De querer o resultado pra ontem. E infelizmente, a gente é muito imediatista, né? Todo ser humano é. A gente tem estudos na psicologia cognitiva que mostra que geralmente a pessoa quando quer o resultado final, ela desestimula e ela não continua, né? Por exemplo, uma pessoa que nunca foi na academia, começa a ir na academia e ela quer ir 6 dias por semana, 5 dias por semana, ela vai ir 2 semanas, 3 semanas e vai largar fora. E aí vira aquelas pessoas que pagam a academia e não vão na academia. A gente sempre orienta, né? Tipo, começa aos poucos, né? Tá tudo bem não fazer toda a lista de exercícios, né? Mas faz alguns. Tá tudo bem não precisar ir todos os dias, né? Mas vai 1 ou 2, né? Então são esses pequenos passos que a gente vai dando. E tu citou que tu teve burnout. Sim. Mas foi antes? Foi na CLT lá? Foi antes na CLT. Como que foi isso? Porque eu senti o burnout na CLT de uma maneira e eu tive também empreendendo, né? Que é esse excesso de confiança no resultado e querer um resultado muito rápido, né? No corporativo, talvez muitas pessoas vão se identificar com isso. Às vezes a gente almeja um salário, né? Um cargo. A gente tem o conhecimento, a gente tem a capacidade, mas a gente não sabe esperar o processo, a gente não tem fé no processo, né? E eu fui essa pessoa.
por muito tempo, nas duas áreas, tanto no corporativo quanto no empreendedorismo, de não esperar, né? De não confiar no processo. Então, eu tive meu primeiro burnout no corporativo, que era um acúmulo de tarefas, era expediente excessivo, eu tava fazendo pós também naquele mesmo momento, então eu tinha muitas responsabilidades, eu assumia muitas responsabilidades, e aquilo ali foi me cansando, obviamente, né? O corpo, a mente, o físico, né? O emocional, o espiritual tava sobrecarregado. E foi o marco onde eu entendi que eu não preciso abraçar tudo, né? Aqui é o momento de eu dizer alguns nãos. E isso envolve maturidade. Envolve maturidade física e maturidade espiritual, emocional, né? Eu não preciso dar conta de tudo. Talvez esse caminho não é o caminho para mim. Não é, e não significa que eu estou desistindo ou fracassando. Quando eu comecei a empreender, eu entendi isso do corporativo. Eu não sou um fracasso porque eu não me tornei uma executiva, uma diretora de uma grande empresa, uma multinacional, enfim, não é isso. Porque eu sonhava isso na faculdade. Tu queria chegar ao nível executivo. Eu queria. Acho que todo administrador quer isso, né? Porque eu sou administradora formada, né? A gente quer, ou tu quer ter a tua empresa, ou tu quer ser um grande executivo. É tipo o santo grau da administração. É isso aí. Então, era o meu sonho, né? Eu mirava, o sucesso pra mim era isso, né? Era chegar num cargo altíssimo, executivo, um salário altíssimo, né? Isso era sucesso profissional. E aí, quando eu entendi que não era esse caminho, foi muito dolorido. O meu burnout veio com isso, porque veio com muita culpa. Nossa, eu não tô... Tá demorando... O que será que eu tô fazendo de errado, né? Por que a gente costuma, normal do ser humano, sempre se comparar, né? Então, eu acabava me comparando também. E ali que veio meu primeiro burnout, né? Processo muito rápido, assim, porque o livramento foi a minha cura, né? Então, quando eu entendi que eu não quero isso pra mim, existem outros caminhos de sucesso, né? E... o empreendedorismo entrou nesse mesmo momento, né? Foi um livramento, foi a minha cura, né? Foi o momento em que eu comecei a entender que eu tinha... Não, peraí, mas eu tenho muitas habilidades. Eu tenho habilidades manuais, eu tenho habilidades comunicativas, de interrelacionamentos. Então, talvez eu estou usando no lugar errado, né? E aí foi a minha construção dentro do empreendedorismo. Porém, o excesso de autoconfiança também nos leva a um burnout. Eu tô há muitos anos empreendendo já, o meu burnout foi em 2022. Então, excesso de autoconfiança. Foi recente. Então, excesso de autoconfiança, muitas oportunidades de trabalho. Eu não sabia dizer não. Então, eu abraçava eventos, eu abraçava congresso, eu abraçava projetos, eu abraçava abertura de nova empresa, a maternidade. Eu abracei tudo. Já era casada nessa época? Já. Eu tô casada há 12 anos. Vou pra 13. Legal. E aí... as responsabilidades da casa, né, como esposa, isso tudo vai somatizando. A mulher tem essa tendência, né, nós mulheres temos essa tendência do zelo, do cuidado, então a gente não quer deixar nada se esvair das nossas mãos, a gente quer abraçar tudo. E mesmo empreendendo feliz na área que eu estava, eu tive um burnout. Mas foi um burnout de quê? De estresse, de dominar, de sobrecarga. De sobrecarga. Tu não tinha momentos de lazer nessa época? Muitos. Muitos momentos de lazer, assim. Mas eu lembro que uma vez eu falei pra uma amiga minha assim, ó. Ai, que saudade de tá cortando um tomate e sentir o corte de um tomate. E ela começou a rir dela. Eu te entendo, amiga. Ela também é empreendedora. Eu te entendo, amiga. Por quê? Porque a gente tá lá rápido e faz a janta. E já tá pensando no post que tem que fazer. E no que tem amanhã. Eu tô com saudade de, tipo assim, parar, botar um jazz, tomar um vinho, cortar um tomate e sentir aquele momento. E eu não tô conseguindo. Desfrutar o momento. Então, eu tinha momentos de lazer, com certeza. Mas era aquele lazer quase que automático. Eu tô feliz em alguns minutos ali, né, em algumas horas, de repente eu já tô pensando no trabalho, no que eu tenho que fazer, no projeto, no congresso, no curso que eu vou dar, era muita coisa. Só que daí eu entendi que foi o meu excesso de autoconfiança. Isso também é uma jornada de amadurecimento, né, aí, de novo, físico, emocional, espiritual, porque a gente acha que vai dar conta de tudo. O nosso ego vai inflando, a gente acha que domina tudo e acaba que, por vezes, a gente esquece que a gente é ser humano.
né? Na própria maternidade. A gente quer ser uma mãe incrível e às vezes tu falha uma coisinha com teu filho, tu já te sente péssima, né? Uma péssima mãe. Mas não é, né? E não é. É só uma distorção cognitiva. Exato. E essa questão do merecimento, assim, né? Tu foi entendendo quando que tu não precisava, tipo assim, que nem tu falou do tomate, que cortava o tomate. Não, peraí. Eu preciso dar mais atenção para isso. Até porque, né, por exemplo, na psicologia, a gente ensina muito o paciente a fazer respiração, né, diafragmática, quando ele tem algum transtorno de ansiedade, alguma fobia social, alguma coisa assim, que parece algo muito besta, assim, sabe? Mas quando tu começa a praticar e ver os resultados, é muito bom. E existem também uma meditação de mastigação, que a pessoa, geralmente, né, eu fazia muito disso também, quando, uns anos atrás, que era tanta correria no varejo, quando eu era supervisor de loja à época, que eu comia de pé, assim, só engolia comida praticamente. E aí, quando eu entrei nas cadeiras lá da faculdade e tudo mais, que eu fui estudar sobre as técnicas da psicologia, teve essa, né, de tu comer e sentir na língua, né, a textura do alimento, o sabor, tudo mais. E isso vai trazendo isso que tu falou, né, a sensação do corte do tomate. Em que momento que tu sentiu, peraí, eu preciso parar aqui? Tu teve uma rede de apoio pra isso ou foi tipo assim, deu estalo na tua cabeça? Sim, eu busquei por terapia, né? Eu sempre fui uma pessoa muito crente a Deus, né? Muito temente a Deus. E essa jornada de fé se aprofundou nos últimos anos. Mas eu sempre criei muito em Deus, né? Então, no momento em que eu percebi assim, ó, nossa, a minha vida tá muito terrena, tá muito mundana, tá muito assim, correndo pra conquistar, pra dar um futuro para minha filha, para ser uma boa esposa, para ajudar nas conquistas da família. Eu disse, mas e o resto? Será que a vida é só isso, né? E claro, como eu disse, o ser humano tende a se comparar, né? Então, o meu sucesso, que já acontecia, eu não estava mais enxergando. Por que eu me sobrecarreguei tanto e tive o burnout, mesmo empreendendo, mesmo estando na área que me trazia felicidade e retorno financeiro? Porque eu abracei tudo isso e eu não estava mais enxergando o quanto eu estava me desdobrando para ser boa em todas as áreas. Eu estava sendo uma boa mãe, mas para ser uma boa mãe, eu também estava sendo uma ótima profissional, só que em nenhum momento eu estava sendo Ágata, de dizer assim, ó, não quero, agora eu não quero fazer nada, eu quero entrar na caixa do nada, eu quero curtir o sabor de uma comida, sem me preocupar com o próximo conteúdo que eu vou lançar, ou que eu vou ter que postar, ou a agenda que eu vou ter que fazer, ou o compromisso que eu vou ter que ter, sabe? Ali foi um momento em que eu disse assim, a gente tem recursos, a gente cresceu no trabalho, a gente tá com uma vida ótima, mas eu tenho vazio dentro de mim. Eu sinto um vazio às vezes dentro de mim. Parece que tá faltando alguma coisa. E foi exatamente nesse momento em que eu comecei a buscar tanto ajuda física, com terapia, né, quanto ajuda espiritual. Eu comecei a deixar momentos meus de lazer também para me conectar com Deus. No sentido de ler a Bíblia, no sentido, né, de conversar com pessoas sobre isso, buscar essa orientação, que era aquilo que estava me faltando, né? Então, eu lembro que teve um episódio que a gente foi tirar férias, né, no final de ano, assim, comemorar o ano novo na praia. E, nossa, a gente pegou um apartamento com cobertura, a gente assistiu os fogos, assim, na cobertura ali. Lindo, tudo lindo, sabe? E eu só pensava assim, eu não quero voltar. Eu não quero voltar na segunda-feira, mesmo empreendendo com aquilo que eu amo. Tendo meu negócio, né? Tendo meu espaço de trabalho, tudo. Digo, que vontade de ficar aqui pra sempre. Sim. E aí eu entendi que era sobrecarga, né? E eu entendi o quanto Deus estava me chamando pra desacelerar. Eu tive um encontro profundo sobrenatural com Jesus naquele momento ali. Foi um momento muito íntimo meu, eu com a minha fé, no tanto que eu estava buscando essa pausa, buscando essas sensações, né?
E eu entendi que eu precisava fazer isso, né? E eu lembro muito bem, assim, que dentro da minha intuição, dentro, né, daquele chamado, daquela voz que eu compreendi a mensagem, era algo assim: Agatha, esse ano tu não vai mentorar mais alunas, negócios, tu não vai lançar novos negócios, tu vai trazer pessoas para mim. E eu lembro que eu chorava muito, assim, eu tava na praia, assim, sozinha, fui dar uma caminhada, eu chorava muito e eu dizia: meu Deus, é isso. É isso. Tu não vai dar sequência nesse próximo ano. Isso era, a gente tava entrando em 2023, né? Tu não vai dar mais sequência em várias coisas. E na hora veio claramente pra mim quais coisas eu teria que abrir mão. E ao mesmo tempo um medo e uma culpa. Como assim? Eu vou fracassar? Eu vou abrir mão disso? Eu vou Lutei tanto por isso. Lutei tanto por isso, eu vou cancelar esses contratos. E parecia aquela voz vindo assim, ó. Tu cancelou contratos. E parecia aquela voz assim, ó. Isso aí. Deu. Agora tu não vai mais fazer isso. Tu não precisa disso. E aí nesse momento a fé tem que estar muito firme, sim, né? Porque daí você é obediente. Eu vou cancelar contratos, eu vou pausar. Tá bom, então tá. Então eu vou fazer isso. 2023 vai ser um ano diferente. E em 2023 eu já cheguei, assim, metendo o pé, né? Tipo, não vou fazer mais isso, mas aquilo. Como assim? Pausou. Não, nem pausei. Eu simplesmente, assim, ó, daqui pra frente eu não vou mais fazer. Eu não vou mais fazer. E claro, eu vou continuar empreendendo, sim, meu negócio vai girar, mas qual é a essência do meu negócio? E de novo, eu tive pessoas maravilhosas me auxiliando pra isso, né? Clientes, até mesmo as conversas com clientes, né? É maravilhoso quando a gente atende na estética, porque é uma troca grande, né? E eu entendi aquilo que me fazia feliz, me dava retorno, e que eu não precisava seguir, né? E foi o momento em que a minha fé mais se firmou. Foi o momento em que, né, a gente falando sobre Deus, carreira, família, foi o momento em que eu mais entendi o chamado de Deus para os propósitos que ele tinha para minha vida, e que alguns caminhos não iam servir, também empreendendo. Assim como não serviu no corporativo, empreendendo também não era pra mim. E tá tudo bem. E quando a gente entende isso, a gente entende a nossa identidade, que eu acho que é a coisa mais linda de todas, assim. Isso é verdade. E, nossa, daria, assim, ó, 3, 5 horas de conversa sobre isso, né? Quando a gente entende a nossa identidade. O que pra ti é identidade? Identidade, pra mim, é um compilado de 3 coisas principais, nas quais eu aprendi ao longo da vida e se firmaram nos últimos anos, né? Que é o teu espírito, o teu corpo e a tua alma. Então, a gente tem aí habilidades físicas, aquilo que tu domina, aquilo que Deus já te deu como presente. Tu talvez tenha habilidades que eu não tenho, sim, né? E tu vai servir no mundo com as tuas habilidades. O teu corpo, né, traz isso, né, as tuas habilidades, a forma como tu age, né, as tuas bagagens físicas, a família, a tua herança, da onde que tu veio, né, os teus relacionamentos, a tua alma, que é a tua intuição, né, que é a tua alma que traz também os teus sentimentos, traz as tuas emoções, como é que tu lida com essas emoções ao longo dos anos, os teus traumas, isso tudo vai compondo a tua identidade. E o teu espírito, que é quando tu consegue te conectar. Muitas pessoas não acreditam no sobrenatural, outras acreditam de formas diferentes, né? Que nem eu te disse, eu escutei um chamado, escutei Jesus de uma forma ali muito particular comigo, né? Que nada mais era do que a minha intuição, né? O meu espírito falando e recebendo esse direcionamento. Como que foi pra ti? Foi tipo um pensamento? Foi tipo, eu tenho diretamente, assim, pensamento e visões. É como se passasse, assim, um filme na minha frente, sabe? Tu chega a visualizar. Chegou a visualizar. Chegou a visualizar. Ou, talvez, na psicologia, tu possa explicar melhor uma projeção, né? Tem diversas explicações, não tem um consenso. Eu adoro misturar a ciência com sobrenatural. Eu adoro. Tem diversas explicações na psicologia, né? Não tem um consenso, assim, vai depender muito da área que segue. Mas eu te pergunto isso porque uma vez também me aconteceu um negócio assim, em que eu ia na igreja, na célula lá, tinha uns treinamentos, até ele até vai vir aqui no programa um dia contar, e eu vou contar essa história pra ele. E na verdade eu já contei, né, mas eu só vou relembrar. E, tipo, vinha na minha cabeça, tipo, vai lá e compra uma cesta básica e leva pro Daniel. Deu pensamento,
O Daniel tem uma empresa, vou fazer uma cesta básica, chegar na casa dele com a cesta básica, já se viu. E voltei a lavar a louça. E aí veio pensar, é um pensamento. De novo, tipo, vai lá e compra a melhor cesta básica que leva pro Daniel. E eu falei, que droga, deixa eu lavar minha louça. E eu não fiz isso. E aí, quando chegou na semana seguinte, eu fui na casa do Daniel, né? E aí ele fez tudo lá, deu a aula que tinha que fazer, ministrou tudo mais lá. E no final do dia, no final do evento lá, ele falou, era poucas pessoas, assim, né? Ele contou, falou, sempre tem uma água, uma bolacha aqui, hoje só tem água porque a gente tá passando dificuldades, não sei o que, não tem alimento nos armários, babá, mas eu tava orando pra Deus e graças a Deus ele mandou um irmão da igreja que bateu aqui, me levou no supermercado e a gente encheu o carrinho pras crianças, eu até fiquei com vergonha, mas ele falou que eu podia pegar do melhor do mercado. E eu ouvindo aquilo, pensando assim, cara, eu só ouvi uma voz pra comprar uma cesta básica e eu não fiz isso. Né? E aquele dia ali, foi ali que eu entendi assim, toda vez que eu vi esse mesmo pensamento, eu não vou questionar. Eu só vou fazer o que tem que fazer. E foi assim que eu te contei do convite. Falei assim, Agatha, quer ir lá no programa? Só passou aqui, eu só tô fazendo, eu tô convidando, né? Porque eu decidi nunca mais desobedecer esse pensamento, assim, né? Sim, inclusive antes de vir pra cá, eu orei muito sobre isso, né? Pra que Deus nos usasse da forma como Ele esperava que a gente servisse a Ele, né? Que legal. Que a gente trouxesse aqui fosse realmente coisas maravilhosas que mostram o poder de Deus para a nossa vida e que a gente não é nada. Por isso que esses 3 pilares são muito importantes e é isso que fomenta a nossa identidade, né? Corpo, alma e espírito. Porque se tu não tá bem com o teu espírito, tu não vai estar bem com o teu corpo nem com a tua alma. De que adianta as tuas emoções? De que adianta tuas habilidades? Né, se teu espírito está desconectado, e era exatamente isso que eu tive, né, no meu último burnout, muita habilidade, né, as emoções ali sendo controladas, mas meu espírito não estava, era o vazio que eu estava sentindo, eu precisava ir mais a fundo nisso, mas para ir mais a fundo nisso eu precisava de tempo, e eu não estava dando tempo e o correto valor de Deus dentro da minha vida, né, era aquela coisa assim, eu chegava ao final do dia, deitava, fazia todas as tarefas ali com a filha, né, almoço, tudo, janta com o marido, tudo, ia dormir, ai Deus, obrigada pelo dia de hoje, por tudo que tu faz na nossa vida, amém, e capotava. A corrida dos ratos, né, sempre correndo na mesma rodinha e todos os dias aí iguais. Acordava de manhã, ai Deus, obrigada por mais um dia, que seja um dia incrível, abençoado, amém, e saía correndo pro trabalho, né, então tipo, o devido tempo pra Deus eu não estava dando, e foi exatamente, parece que foi um puxão assim pra mim, né, essa intuição que tu teve, foi mais ou menos isso que eu tive, assim, foi uma voz e veio aquela visão, assim, eu me vi parando com tudo. E quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar tanto, porque parecia que tava saindo um peso das minhas costas. E eu dizia, sério, Senhor, é isso mesmo. E em 2023, daí eu entrei o ano de 2023 decidida que eu iria me aproximar de Deus. E isso seria, porque eu venho de uma base católica, minha família, a vida inteira, né? E em 2023 a gente se converteu. Entre 2023 e 2024, eu e o Douglas, né? A gente se converteu. E a minha filha não conhecia nada disso, né? E eu digo, nossa, eu preciso apresentar isso pra ela, de alguma maneira. Eu preciso alimentar o espírito da minha filha também. Ela não pode não ter fé na vida dela. Então, no início de 2023, onde eu comecei a encerrar processos, né? Encerrar os contratos, encerrar umas coisas que eu fazia, eu também dei início a outras. Então foi o momento em que eu botei o pé na igreja, foi o momento em que eu comecei a ler mais a Bíblia, foi o momento em que eu comecei a buscar mais do espiritual para trazer o equilíbrio dentro do físico, né? E para mim, Deus foi me preparando para esses momentos, né? Não que eu já não tivesse esse contato, esse amor dele, esse direcionamento dele, eu tinha de uma maneira, mas quando eu me entreguei completamente, foi o momento em que eu mais consegui ter clareza e sentir a mão de Deus na nossa vida. Foi o momento em que a gente passou por várias dificuldades, inclusive de saúde, né? 2023 foi um ano em que a gente teve um problema de saúde muito grande, né? Eu tive um problema de saúde muito grande, né? Mas também foi o ano em que a gente comprou a nossa casa, foi o ano em que a gente realizou viagem, foi o ano que a gente enfrentou ali momentos de escassez, mas ao mesmo tempo a gente
sobreviveu, a gente prosperou, né? Então, quando eu olho isso para trás, ano passado também, 2024, né? Muitas pessoas ali sofrendo. Sim. O meu próprio negócio não foi atingido em Porto Alegre, né? Não é uma área que foi atingida com a enchente, mas meu negócio ficou parado. Porque as minhas clientes que têm empresas, que têm negócios, tinham seus funcionários sem nada, com tudo debaixo d'água. Então, como que a minha cliente ia poder investir se ela estava ajudando o funcionário dela? E, naturalmente, eu também, por instinto, né, senti esse chamado de ajudar. Então, eu sinto que quanto mais eu firmei o meu espírito, mais eu firmei o restante. E isso é o que complementa a minha identidade hoje, né? E é isso que me faz ter clareza no meu propósito. Muito bom. E tu descobriu, assim, tu teve a certeza do propósito, foi nessa noite aí que tu falou assim, não, agora é uma pausa. E aí foi nesse momento que tu sentiu o teu propósito? Eu acho que o propósito da gente, sinceramente, tá, Rafa, é uma jornada. E a gente vai vivendo e vai vendo como que a gente consegue servir. O nosso propósito maior, perante a espiritualidade, é a gente servir, né, ao reino de Deus, servir ao próximo. Então, eu fui entendendo que eu sou boa em várias coisas, mas tem coisas que eu não vou impactar como em determinadas outras coisas, né? Assim como tu vai impactar de outras formas, né? Através do teu trabalho, através da tua oratória, através do programa, né? Então, talvez pra mim não seja ter um podcast. Sim. Mas para ti, sim, é o teu, né, está dentro do teu propósito. E eu acho que isso é um processo, né? A gente consegue identificar, o propósito, ele não vai estar muito atrelado às coisas que a gente faz, mas em si, no resultado do que a gente faz, né? Eu entendi que meu propósito é cuidar de pessoas. Tá, mas é muito amplo isso. Claro que é. Eu tenho habilidades para cuidar de pessoas através da estética, eu tenho habilidade para cuidar de pessoas através de uma conversa num podcast, eu tenho habilidade para cuidar de pessoas cuidando da minha família, estando presente, cuidando da minha filha, do meu marido. Eu tenho habilidade para cuidar de pessoas sendo voluntária na igreja, indo para a linha de frente numa enchente, em que eu poderia estar no meu negócio trabalhando, mas eu fui para lá. Então, não é necessariamente aquilo que a gente faz, né? O nosso propósito, e sim o que ele impacta, o resultado disso, né? Eu acho que quando a gente tem essa clareza, né, isso é a base de tudo para nossa vida. E ao longo dela, daqui a pouco eu posso mudar de profissão, eu posso voltar a fazer faxina, sim, e tá tudo bem. Eu vou continuar cuidando de pessoas e cuidando da casa delas, tu entende? Então, isso é o mais legal, assim, né, que as pessoas, que nem tu falou, né, pô, elas ficam se cobrando muito, querendo entregar, ou pelo contrário, elas desejam, mas não querem executar, só querem o resultado, mas não querem fazer o meio por isso, e é o que a gente trabalha bastante, né, eu consigo ver que tu conseguiu de uma forma muito saudável, buscando ajuda na terapia, e até uma rede familiar, para encontrar isso, de saber que, tipo, cara, tá tudo bem se eu não sou bom aqui com tal coisa, né? Mas então eu vou potencializar aqui onde eu sou bom. Uhum. E a terapia, ela foi uma parte extremamente importante nesse processo todo, né? Porque às vezes as pessoas ignoram esse tipo de trabalho, buscando algo sobrenatural, espiritual, então esquece do corpo, esquece, né, da alma. Esquece de trabalhar as emoções, por isso que é muito claro para mim esses 3 pilares, né? Espírito, corpo e alma. E como que tu alimenta esses 3 pilares? Hoje, como que tu alimenta isso? Tu disse que lê a Bíblia, o espiritual. E os outros, como que tu alimenta isso? Emoções? Só isso daqui já é um alimento. Né? As trocas humanas, as conversas, a própria busca por terapia, como é que eu alimento as minhas habilidades? Executando elas, buscando aprimorá-las. Mesmo com medo. Mesmo com medo. O medo, ele é o que vai bloquear tudo na nossa vida, né? O medo, ele vai existir de qualquer maneira, tu fazendo ou não. Uhum. Né? E é um equilíbrio de pratos.
Ser mãe, ser empresária, ser esposa é um equilíbrio de pratos. A gente também tem que compreender isso, né? Que nem sempre o nosso casamento vai estar lá no ápice, mas enquanto isso, a maternidade vai estar, os negócios vão estar lá mais embaixo, e assim tu vai equilibrando os pratos, né? A gente saber também respeitar os limites. Eu acho que é assim que a gente vai alimentando as 3 áreas, né? Uma coisa é certa, pra mim hoje, né? Eu, Agatha, acredito que sem o lado espiritual, eu não tenho o resto. Sem eu fortalecer o meu espírito e a minha fé, eu não tenho o resto. Então, é o primeiro pilar hoje na minha vida, né? Porque quando eu fortaleço o meu espiritual, eu fortaleço a mim mesma, para que eu possa ter o resto, para que eu possa cumprir o meu papel dentro do resto, né? E em cada circunstância. Muito bom. Tu faz as mentorias, ou fazia, né, aqui no Brasil. Por exemplo, a gente tem milhares e milhares de meninas, de mulheres, de homens também que gostariam de empreender. Se tu pudesse dizer como começar, qual a base, assim, é que nem construir um prédio, eu acredito, né? A gente precisa construir uma estrutura sólida para conseguir edificar. O que seria essa base, assim, que tu poderia dar de conselho pela experiência que tu teve? Eu acho que o primeiro de tudo é buscar compreender o que eu posso fazer para servir ao próximo e como eu posso fazer isso. Quando a gente faz essa pergunta, o que eu posso fazer, tu começa, não, peraí, o que eu tenho de habilidade? Aí eu começo a me conectar com os 3 pilares da essência, né, da minha identidade. Legal, eu posso ajudar em construção. Eu poderia ajudar nisso, eu poderia estudar sobre isso, eu gosto disso, beleza. Como que eu posso fazer? Bom, como? Então existem vários caminhos de como. E eu vou tentando cada um deles. Se eu tentar um e acertar de primeira, glória a Deus, né? Se não, eu vou tentando os outros. Eu acho que esse é o caminho, né? Porque às vezes a gente vai num hype ali, numa onda de coisas que nem foi a pandemia, os lançamentos. Por que eu me senti tão fracassada? E por que uma das coisas do meu burnout foi isso? Era a pandemia, tava aquele auge de lançamentos de cursos digitais, eu tava com meu negócio fechado, em casa com uma bebê recém-nascida. O que eu vou fazer? Eu vou tentar lançar um produto digital. Só que eu projetei algo muito além do que aquele processo todo que precisava ser passado, né? E eu falhei. Eu não entendi exatamente como que eu poderia servir e qual era o caminho para servir, né? Depois que eu fui entender. Então, por experiência, eu diria isso para quem tá começando um negócio hoje, para quem tá empreendendo, ou para quem já tem um negócio sendo estagnado. Tá, peraí, deixa eu avaliar. Vamos fazer um plano de negócio? Vamos abrir esse mapa aqui e avaliar isso. Porque é assim que a gente se conecta, primeiro de tudo, com a nossa identidade. Muito legal. Tu diz, né, que eu acho que uma dessas frases é o como. Geralmente as pessoas, elas começam com a pergunta de o quanto eu vou ganhar. Exato. Né, já com a visão ali financeira e não no propósito que eu até anotar depois disso aqui, tipo de se preocupar como que eu posso ajudar o próximo, né? Eu lembro que uma vez quando eu comecei a carreira na administração também, eu li um livro chamado Monge Executivo, que ele ensinava muito a tu ser uma liderança servidora. Primeiro, né? E desde então eu sempre tentei praticar e busquei praticar isso com as minhas equipes e ensino até hoje, né, quem vem crescendo da base, chegando como níveis de liderança, isso. Não adianta de nada a gente visar valores, fazer todas as outras coisas, se não servir a própria equipe, as pessoas, né? Exatamente. É garantir o bem-estar de todo mundo primeiro e, consequentemente, com fé, com dedicação. Acho que nem diz Ayrton Senna, né? De alguma maneira tu chega lá, algum dia tu chega lá, né? Eu acho muito bacana isso. Jesus servia pessoas, né? Jesus liderava por servir. Então, se a gente for levar como exemplo, que é o que o cristão faz, né, que é o que pelo menos a gente busca levar, esse exemplo de Jesus era no servir. Então, a questão financeira é uma consequência. É uma consequência de tu fazer bem feito aquilo que tu foi chamado para servir, para fazer. E se a gente tem fé nisso, a gente confia no processo.
A gente sabe esperar o processo de crescimento também. Né? Todo mundo passa por aquela fase, né, dos 20 e poucos anos, que já quer ter o sucesso com 30, antes dos 30. Eu fui essa pessoa. Né? Com certeza. A maturidade também requer um tempo, né? Chega na clínica muitos pacientes assim, eles querem a geração miojo, né? E aí a gente tem os sintomas que adoecem, né? Todo mundo hoje em dia, né? Que é a ansiedade. Isso, eu ia te perguntar isso, se quando tu teve burnout, quais foram os sintomas ansiedade. A ansiedade pegou geral? Eu sempre me considerei uma pessoa muito ansiosa, né? Muito assim, de querer fazer as coisas rápido, de ter um resultado rápido. Eu acredito muito, hoje eu enxergo isso, que eu carrego isso da infância, dos meus próprios traumas da infância, de querer resultado, querer fazer tudo muito perfeito, né? Então era ansiedade. Ansiedade, assim, projetava, às vezes até mesmo resultados ruins, sem eles acontecerem, né? Mas possíveis cenários, assim, né? Sim, a gente chama de catastrofização. É quando tu projeta algo, meu Deus, vai dar tudo errado. E se dá errado, mas eu fiz tudo isso, mas eu gastei tanto, eu investi tanto. Né? Então isso é a ansiedade que atropela as coisas, né? E nesse caminho do empreendedorismo, da maternidade, veio a maternidade, né? Veio a tua filha e tu passa todos esses valores positivos que tu teve para ela agora, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la e ela é um doce, uma fofa. Eu tenho certeza que vai crescer em graça e sabedoria, Amém. Né? E conta um pouquinho pra gente, né? Desses princípios que tu passa para ela. Ela é uma delicadeza de pessoa, gentil, agradece, obrigado, né? Conta um pouquinho de onde que essa base que tu vem estruturando ela. Sim, primeiro que é um trabalho em dupla, né? É um trabalho em equipe, eu e o Douglas, né? Eu nunca poderia tomar os méritos disso sozinha, né? Mas o que a gente enxerga hoje, assim, com a Juju, é, claro, quando a gente decidiu ter a Júlia, né? A gente projetou ter um filho e foi algo muito conversado, porque no início o Douglas não queria. Ele não conseguia conceber, ele dizia muito assim, olha o mundo que a gente vive, como é que a gente vai trazer uma criança? Até irresponsabilidade, ele dizia, até irresponsabilidade de trazer uma criança para esse mundo. E eu já pensava assim, quando me bateu a vontade, né, eu dizia assim, amor, agora que, tipo, é hormonal o negócio, é sobrenatural e é hormonal, eu quero ser mãe. E aí eu comecei a trazer essa conversa para ele, e ele foi também mudando o pensamento dele, né, que era justamente isso. Ter um filho com uma estrutura de família diferente da que a gente teve, né, que são os nossos traumas, enfim, tanto meu quanto o Douglas também passou por algumas situações, é a nossa oportunidade de trazer luz para esse mundo, é a nossa oportunidade de fazer diferente, de criar um ser humano diferente daquilo que a gente viu, né, e viveu. Então, acho que a gente tá preparado a gente já consegue identificar o que não é legal, né? E o que a gente pode melhorar. Tem muita coisa pra melhorar, a gente sempre vai ter, né? Criança é uma caixinha de surpresa, né? Mas toda a educação da Júlia, ela é baseada no exemplo, né? Então, a Júlia, ela vive num lar que não tem briga. Ela vê um marido que respeita a mulher, né? Ela vê um marido que dá espaço para a mulher ter voz, tanto que ela tem muita voz. Ela tem muita voz, ela é uma criança que é espontânea, que é muito comunicativa. A gente respeita isso nela, assim como a gente sabe se posicionar quando tem que ser pais, né? Peraí, calma aí, aqui é o teu limite. Isso aqui que tu tá fazendo não é legal. Então a gente tem esse diálogo muito aberto com ela. E eu vejo que mesmo, né, na compreensão dela, pequenininha, com 4 aninhos ali, ela consegue entender muita coisa. Quando a gente faz algo errado, ela vem e nos fala. Ela corrige. Ela nos corrige. E aí a gente vê assim, em vez da gente ficar brabo, tipo, que tu é uma criança nos chamando a atenção. Quem pensa que tu é dessa altura pensa aí? Que tu é, né? De falar comigo assim, muito pelo contrário. A gente olha pra ela e diz assim, nossa filha, tu tem toda a razão. Por vezes, claro, como todo mundo é, né, humano, digo, né, a gente também tem que entender isso. Claro que a gente nunca bateu na Júlia, mas é óbvio que a gente já levantou a voz pra ela. Aquelas coisas assim, para! Já te falei 1000 vezes! E ela, quando grita, a gente pede pra ela não gritar, falar baixo. Então, quando a gente eleva a voz, ela fica braba. E pede também. E ela fala assim, mamãe,
você falou feio comigo. Deu, como assim, filha? Você falou grosso, você falou duro, você gritou. E aí a gente, meu Deus, então eu tô fazendo a coisa certa, né? Nesses momentos que tenho... Muito legal isso. A gente teve a outra convidada, ela falou, né, a importância de o como fazer, né, e a importância da criança brincar também, né, então ela é muito ativa na brincadeira, né, e eu posso perceber que tu não limita ela com super proteção, assim, não, deixa brincar, deixa ir lá. Assim, como tem coisas, assim, que eu vejo que tem mães que morrem de medo, né, mas, por exemplo, a Júlia tem 4 anos e meio, e ela me vê cozinhando, eu sou do tipo nona, assim, adoro ir pra cozinha fazer comida, e ela acha isso o máximo, eu sou o exemplo dela em casa nisso, então ela quer cozinhar. E esses dias mesmo, assim, eu coloquei ela queria muito fazer um ovo mexido, e eu, então tá, filha, vem cá, vou te explicar. Panela queima, tem que segurar direitinho, mamãe vai ligar aqui, vai dizer, mãe, deixa eu fazer. E ela fez bem bonitinha, assim, um ovinho. Tem mães que não gostam, que acham que, tu tá tirando a infância, tá ensinando a cozinhar. A gente já não pensa assim, eu acho que cada família sabe como conduzir a sua criança, né? Mas a gente prefere educar a Júlia sem medo, né? Eu prefiro passar esse ensinamento pra ela como uma herança, não no sentido que eu quero que ela, crie ali uma responsabilidade de cozinhar ou coisa assim do tipo, não. Mas a Júlia é uma criança autônoma. Eu quero que ela seja uma mulher autônoma, que ela saiba fazer as coisas, mas que ela sabe que ela pode contar com a mãe dela sempre que ela precisar, né? Então, assim como ela tem os momentos de brincar, assim como ela tem os momentos de TV, assim como ela tem os momentos de não pode mais TV, né? Então, tudo tem limites lá em casa. Mas a gente procura equilibrar desse jeito, né? Muito legal. Tu treina ela, né? Foi o que eu falei na outra. Assim, Vou ser um coach da criança. O coach em casa. Mas eu falei no outro programa que geralmente algumas pessoas acabam criando os filhos, né? E aí quando estão lá sem paciência, acabam dando o celular, ou acabam mandando, vai pra lá, ou não se mete, não sei o quê. Mas tu treina, né? Que nem tu falou da panela. Poxa, tô te explicando todo o conceito que pode acontecer aqui, mas também não tô te proibindo, né? Tu pode mexer aqui sobre meu acompanhamento, minha supervisão. Isso pra mim é um treinar, né? Estou te treinando como que se faz, isso é muito legal. E essa mudança agora, indo pra Austrália, né? O que tu leva de aprendizado? Morou aqui, foi pra lá fazer intercâmbio, voltou. Quando voltou, trouxe uma bagagem de conhecimento, passou uma temporada aqui e agora está retornando pra lá. O que tu leva dessa vez, nesta bagagem que tu passou aqui, de volta pra lá? Nossa, eu carrego muita coisa. Muita coisa. Primeiro que eu carrego a certeza de que o que está acontecendo na nossa vida hoje é resposta de uma oração. Porque quando eu morei na Austrália, antes de voltar para o Brasil, eu orei e pedi para um dia voltar para aquela terra, né? Mas não sozinha, como estudante, voltar com uma família, com uma estrutura, exatamente como a gente está voltando hoje. Então, e desde que eu conheci o Douglas, né? Eu voltei para o Brasil, depois de um tempo conheci ele, e estamos juntos até hoje. A gente sempre falou de morar fora. E toda essa bagagem, todo esse conhecimento que a gente conseguiu vivenciar aqui é o que a gente vai levar. Mas principalmente como unidade de família. Eu acho que isso, a fé, firmou muito em nós nesses últimos anos, né? Olhando para trás, olhando por todas as promessas de Deus, olhando para tudo que a gente passou, né? E que a gente precisou vivenciar nesse processo para ser uma família estruturada, um casal, parceiro, para vivenciar esse novo. Porque é difícil, né? É maravilhoso o que a gente vai viver, era o que a gente sonhava, era o que a gente queria, né? Numa terra no qual a gente simpatiza muito, né? A gente adora lá. Mas não é fácil deixar para trás família, amigos, rede de apoio, clientes, um negócio que era saudável, né? Isso tudo a gente vai construir do zero. Mas são essas experiências de erros e acertos que a gente leva, né? E principalmente o que mais me deixa tranquila é saber que hoje a gente vai com uma criança de 4 anos e meio, mas como casal a gente tá muito firme, né? Firme sobre os olhos de Deus, firme como indivíduos, né? Tanto a minha identidade como a identidade do Douglas tá muito firmada.
Então a gente reconhece e respeita isso um no outro. Isso é que nos dá certeza de começar tudo lá, né? Eu gosto muito de frisar uma frase que a minha terapeuta uma vez me falou, inclusive: nunca vai ser do zero. A gente costuma dizer, né? Eu vou recomeçar, vou começar tudo do zero. Nunca será do zero. Porque a gente não nasceu agora. A gente tá carregando tudo isso, né? De experiência pra aplicar lá. A gente já sabe o que dá certo, a gente já sabe o que não dá. E o que a gente não souber, a gente vai descobrir. Juntos, né? Ainda descobrir juntos. É muito legal. Tu tá partindo pra lá e que mensagem tu deixaria para as pessoas que ficam aqui no Brasil? Eu acho que muitos clientes, pessoas que têm sonhos de empreender e talvez estão com dificuldade no seu negócio, ou que querem começar um negócio, né? O que tu deixaria de mensagem, assim, de tudo que tu aprendeu e tu pudesse deixar uma mensagem? Qual mensagem seria essa? Essa pergunta é bem difícil, né? Tipo assim, quase que o que você faria no seu último dia de vida? Tipo isso. Mas eu voltaria muito para a questão do pilar da identidade, né? Das pessoas procurarem entender quem são e buscarem através da fé, né? E através do espiritual, do espírito, se conectar consigo mesma. Porque não adianta a gente querer ter uma vida próspera se a gente não tem não tem esses pilares muito bem firmes, né? Essa identidade muito bem firme. Então, para quem quer empreender, para quem quer começar, na palavra de Deus fala muito sobre isso, né? Que Deus nos dá um dom. Se teu dom é servir, sirva. Se teu dom é ensinar, ensine. Se teu dom é liderar, lidere. Então, compreender isso, sem olhar pro próximo com inveja ou com culpa, porque não foi esse o caminho que a pessoa seguiu, né? Então, isso está muito relacionado à sua identidade. Para quem quer começar a empreender, para quem tá perdido no que tá fazendo, seja no corporativo também, né? A gente precisa entender o nosso papel dentro do corporativo também, né? A nossa identidade também. Então, acho que esse é o maior ensinamento, né? Buscar servir ao próximo. Né? As pessoas hoje, elas estão buscando uma dopamina absurda através de rede social, através de coisas que realmente não fomentam o espírito, não fomentam a nossa alma. Né? Então, buscar o que realmente faz a vida, lá, cortar o tomatinho, sentir o sabor da comida, ter os momentos de qualidade, momentos de mesa com as pessoas que a gente ama. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para isso também. Porque o resultado financeiro, em algum momento, ele vem para quem trabalha, para quem é honesto, para quem busca crescimento, ele vai vir. Né? De alguma forma vai vir. Mas a gente buscar servir ao próximo e buscar também auxiliar aqueles que não têm tanta oportunidade, né? Que estão ao nosso redor e a gente pode auxiliar. É o chamado, né? É a intuição, é o servir. Eu acho que é isso, a mensagem que eu deixaria mais forte hoje. Muito legal, muito legal. Aqui, isso pra gente fechar, tu falou que quando tu caminhou lá na praia e tu, né, ouviu a voz de Jesus e tudo mais, se tu encontrasse Jesus pessoalmente e pudesse fazer uma pergunta, que pergunta tu faria? Nossa. Sabe que eu nunca parei pra pensar sobre isso. Nunca parou pra pensar? Não, já pensou sobre isso? Já. Nunca parei. Porque eu acho que eu ia ficar assim, em estado de choque se eu visse Jesus, né? Eu perguntaria como eu me saí. Eu acho que sim. É verdade, eu acho que eu ia querer saber também. Se eu fiz certo, sabe? Tipo isso. Eu acho que sim. É meio profundo isso. Né? Muito profundo. Acho que é uma boa reflexão, inclusive, né? Mas eu já parei pra pensar, assim, como eu me saí. Fiz o que tu queria que eu fizesse. Com certeza. Isso sim, acho. Pude contribuir pro teu reino, né? Era isso. Porque o que a gente não compreender não era pra ser compreendido, né? Show de bola. Agatha, muito obrigado. Obrigado por ter vindo, obrigado por todo o teu conhecimento compartilhado. É um prazer, né, ter te recebido aqui. Te desejo boa sorte, desejo que a mão de Deus esteja sobre vocês, né, que tudo que tu planejar possa acontecer e que a vida de vocês possa abençoar muitas outras pessoas também. Amém, amém. Obrigada, Rafa, foi um privilégio mesmo conversar contigo, trazer essas histórias para cá à tona.
E eu também, assim, oro para que Deus abençoe esse canal de comunicação, né? Que às vezes a gente não imagina, né? O quanto uma palavra sequer pode fazer toda a diferença, né? E com certeza Deus tem te usado para isso, né? Não é à toa que veio muito forte no teu coração esse projeto. E que tu tenha muita, muita sabedoria com as pessoas que tu trouxer aqui, com o trabalho que tu tá executando. Eu tenho certeza que Deus está te usando de uma maneira extraordinária. Amém. Obrigado. Então é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio, porque não é assim que acaba.